Sabe aqueles momentos em que parece que tudo que você está vivendo não tem muito sentido e aquilo começa a te causar uma ansiedade, assim, e você começa a não ter mais motivação para fazer as coisas que você está fazendo, parece que é tudo meio esquisito e muitas vezes isso coincide até com situações muito concretas da vida, como problemas no relacionamento, problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas na família, mas em outros casos tá tudo correndo bem, você tá vivendo relativamente bem, mas ainda assim parece que nada daquilo ali que você está vivendo faz sentido. E aí você fica perdido pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Preciso dar um jeito da minha vida, precisa acontecer alguma coisa na minha vida, uma mudança, alguma coisa. E eu entendo bem do que você está falando, porque eu já passei por momentos como esses algumas vezes. Infelizmente, nunca foi assim do nada, sempre tinha vários problemas concretos acontecendo para justificar aquele estado, mas eu já encontrei pessoas na minha trajetória que vivenciaram ou estão vivenciando até ainda esse sentimento, mesmo com tudo correndo bem, tudo funcionando, tudo rolando assim conforme o esperado. Então, independente de qual grupo você esteja fazendo parte aí, dos que realmente tem razões concretas para estar se sentindo assim, ou se você está no grupo que se sente assim sem explicação, esse vídeo aqui é para você, porque nele nós vamos falar sobre uma coisa muito importante na nossa vida, que se chama propósito. E tem como objetivo te ajudar a sair da ansiedade e encontrar a felicidade. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, depois, não precisa ser agora, porque esses vídeos são complementares, né? Eles estão sendo construídos numa sequência, mas nem todos precisam ser assistidos na sequência. Alguns vão precisar, outros não. Mas eu vou deixar aqui para você, no final desse daqui, eu vou deixar o link para você assistir o primeiro, porque nele eu conto um pouco da minha trajetória de encontrar e viver o meu propósito e quais foram os frutos que vieram dessa trajetória, né? E apresento nesse vídeo os frutos, mas nesse aqui em específico eu vou compartilhar com você quais foram os maiores aprendizados que eu tive a respeito de propósito ao longo dessa trajetória. Eu tenho certeza que tudo que eu vou compartilhar com você aqui, não só nesse vídeo, mas ao longo de toda a série, vai te ajudar muito, 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 porque quando a gente está vivendo esses momentos, são momentos muito importantes e são momentos que têm um papel muito especial na nossa vida, de fato, porque normalmente eles vão nos dar viradas de chave, assim, eles nos trazem um chamado para uma transformação muito profunda, um crescimento e uma subida de nível na nossa maturidade, no nosso crescimento espiritual. Um desses momentos, por exemplo, que eu tive e que eu compartilhei no último vídeo, foi o que me trouxe, por exemplo, uma mudança de carreira e uma mudança de país, uma mudança de relacionamento, me trouxe mudança em todas as áreas da vida. Foi um momento bem importante, estava vivendo meu retorno de Saturno. Quem conhece um pouquinho de astrologia já deve, às vezes até quem não conhece já ouviu falar do tal retorno de Saturno. Inclusive nós vamos ter vídeo falando disso aqui ao longo dessa série. Mas um desses momentos, que foi o que eu relatei no último vídeo, foi um desses momentos muito importantes para mim. Mas houve outros na minha vida que eu também tive grandes transformações e mudanças de nível. Então, esses momentos eles precisam ser olhados com muito carinho, com muita atenção, com muito amor, com muita gratidão e com um olhar de aluno mesmo, de aprendiz. Porque esses momentos eles vêm para nos ensinar algo muito precioso a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, a respeito do nosso papel na vida, do nosso propósito. E esses ensinamentos, eles são cruciais para que a gente possa sair da ansiedade e encontrar a felicidade que a gente busca. Não importa qual seja a forma que a sua ansiedade está se manifestando, porque ela tem muitas formas de se manifestar,
E também não importa o que seja felicidade para você, porque existem muitas definições e muitas expectativas daquilo que é felicidade. Mas esses aprendizados que esses momentos trazem, se esses momentos forem tratados da maneira que eles precisam ser tratados, como professores, eles vão nos trazer as informações que a gente precisa naquele momento para poder dar um passo a mais na nossa trajetória rumo à nossa felicidade. Então, nesse vídeo aqui, ele é meio que um vídeo introdutório. Embora o outro vídeo tenha sido o primeiro, nele eu contei um pouco mais da história para você entender o contexto disso tudo aqui, entender como é que isso tudo aqui faz parte do meu próprio propósito e por que você fazer essa trajetória com o seu propósito é tão importante em nível planetário mesmo, né? Como é que você, fazendo a sua trajetória como indivíduo, você impacta todo o planeta, todo o universo. Então, não deixa de assistir o outro vídeo quando você acabar esse daqui, que nesse daqui a gente vai focar um pouco mais nos conceitos mesmo, né? Esse aqui, como eu disse, ele é um vídeo que vai introduzir realmente todos os conceitos que a gente precisa para poder depois seguir com a série trabalhando cada uma das áreas da vida. Então, antes de eu começar, caso você esteja me vendo pela primeira vez, antes da gente avançar no assunto, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou a Priscila Benites, professora de yoga, de meditação, astróloga, terapeuta, e nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você as principais coisas que eu aprendi ao fazer essa minha trajetória em busca do meu propósito. E que coisas são essas? Resumidamente são: propósito é a única coisa que pode tirar você da ansiedade e te levar até a sua almejada felicidade, aquilo que você considera felicidade. Segunda coisa, propósito não é sobre carreira, não é sinônimo de carreira e profissão. Isso faz parte do seu propósito, mas propósito é algo muito mais amplo, muito mais profundo, engloba todas as áreas da sua vida. Terceiro, eu vou falar sobre o grande erro que a gente comete quando a gente tenta sair da ansiedade, tratar a nossa ansiedade e encontrar o nosso propósito, ou mais especificamente, viver o nosso propósito. Vou aprofundar também um pouco mais sobre a importância desses momentos turbulentos na nossa vida para que a gente consiga viver o nosso propósito e se curar. E como é que esses momentos turbulentos, eles evidenciam a direção que a gente tem que seguir para viver o nosso propósito. Vamos ver também a maneira correta de lidar com esses momentos para que eles sejam a catapulta que vai fazer a gente voar em direção ao nosso propósito e à nossa felicidade, e não a porta que vai fazer a gente mergulhar num poço, né, num buraco mais fundo do que talvez a gente já esteja. E por fim, como que a gente pode acelerar essa nossa trajetória em busca do nosso propósito, da nossa cura, para a gente alcançar esse objetivo tão almejado que é sair da ansiedade e viver a felicidade, independente do que isso signifique em particular para você. Então, para começar, a primeira coisa que a gente precisa é de um pouquinho de conhecimento sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui, especialmente sobre os termos ansiedade, propósito e felicidade. Ansiedade normalmente é associado a um sentimento, a uma emoção bastante desconfortável que dificulta a sua vida ali em vários aspectos. Mas esse sentimento desagradável, desconfortável e que te tira a sua atenção e que te impede muitas vezes de dormir e de fazer as suas atividades da maneira que elas precisam ser feitas, esse sentimento é só um dos sintomas. Existe uma série de coisas que faz parte do conjunto de ansiedade. A gente poderia definir a ansiedade como um conjunto de sintomas que estão relacionados a causas mais profundas, a medos muito profundos de repetir o passado no futuro que se apresenta pra gente. A gente fala muito em ansiedade como medo do futuro, mas ela também pode ser vista como um medo de repetir o passado, ainda que você não tenha consciência sobre isso. Para você entender isso que eu estou falando, você precisa entender sim, os 3 aspectos que fazem parte não só da ansiedade, como de qualquer tipo de sofrimento que você esteja vivendo ali manifesto. Então, um desses aspectos é
o sintoma. Como eu falei, a ansiedade é um conjunto de sintomas. Existem várias coisas que fazem parte desse quadro de ansiedade. Então a gente tem aí os mais comuns: palpitação, essa própria emoção, né, esse estado emocional que é normalmente associado à ansiedade, uma preocupação excessiva, pode ser ainda se manifestar como dores no corpo, até mesmo problemas de saúde às vezes já são sintomas desses sintomas. Você pode ainda expandir esse estado para outros sintomas que podem ser até mais graves ainda, problemas de saúde graves, insônia, às vezes pode chegar numa depressão, enfim, uma série de coisas, né? E quando a gente fala em sintomas, a gente sempre está falando em algo que está ali, né, a ponta do iceberg. Porque abaixo desses sintomas, a gente vai ter gatilhos e causas. E o que eu chamo aqui de gatilhos, a gente poderia também pensar como causas intermediárias ou causas ambientais, né, que estão relacionadas ali ao contexto que você está vivendo, ao ambiente que você está vivendo, a situação que você está vivendo no momento. Então, por exemplo, se você está vivendo um problema de relacionamento, pode ser que você comece a ter sintomas de ansiedade, alguns sintomas de ansiedade por conta desses problemas. Se você está com medo de ser demitido no seu trabalho, ou se você tem medo de ficar doente, não dar conta de alguma responsabilidade que você tem com a sua família. Então, essas situações, elas vão acontecer ali de alguma forma e elas vão servir de gatilho para esses sintomas, elas vão colocar você nesse estado de ansiedade. Por exemplo, pegando a situação lá do relacionamento, qualquer conversa que o teu marido queira ter com você, ou teu namorado, ou sei lá, a pessoa manifesta algumas atitudes ali, aquilo ali já é algo para disparar esse seu estado de ansiedade. Então, isso aí são gatilhos ou causas intermediárias. E muitas vezes as pessoas pensam que essas são as causas de fato da ansiedade. Mas além dessas causas, a gente ainda tem algo um pouco mais profundo, que são as reais causas da ansiedade, que são os nossos traumas, as nossas feridas emocionais e todas as nossas crenças. É algo que normalmente está no inconsciente, nem sempre, mas normalmente está inconsciente e fica guiando a gente ali no automático. Mas muitas vezes pode acontecer que, a partir de um processo de autoconhecimento mais profundo, você comece a trazer para a consciência essas causas e entender por que é que você reage e você entra num estado de ansiedade a partir de certas condições intermediárias, a partir de certos gatilhos, mas ainda assim você não consiga fazer de forma diferente. E aí o que acontece quando a gente está vivendo esses momentos? Normalmente as pessoas cometem aqui o grande erro na hora de tratar a ansiedade. Elas começam a atacar os sintomas, então elas começam a tomar remédio para ansiedade, tomar remédio para insônia, toma remédio para dor, faz tratamentos, até mesmo tratamentos holísticos, mas que são paliativos, porque você vai lá, faz uma sessão, ou faz uma prática de yoga, ou faz uma meditação guiada, e aí aquilo alivia aquele sentimento desagradável, ou aquela dor que você está sentindo. Mas o que acontece? Logo que você se expõe novamente aos gatilhos, aquele sintoma retorna. E aí as pessoas, uma vez que entendem isso, né, como é que esses sintomas, quando elas começam a perceber quais são esses gatilhos que colocam ela no estado de ansiedade, elas começam a querer tratar os gatilhos. E aí é aonde surge talvez um problema ainda maior, porque as pessoas começam a eliminar coisas da vida delas, tentando evitar uma dor, tentando evitar lidar com a situação e achando que ao evitar lidar com essa situação, elas vão se livrar da ansiedade, vão se livrar daquele sofrimento, daquele sintoma, qualquer que seja ele que ela esteja vivendo. E a verdade é que isso não acontece. Por quê? Porque o gatilho, como eu já disse, é uma causa intermediária. Aquele sintoma, ele vai aparecer por causa dessas causas raízes, que são crenças, que são feridas, que são traumas. E se você tem feridas, traumas, crenças relacionadas a um determinado assunto, a um determinado tema, qualquer coisa pode ser usada pela sua mente como gatilho.
entende? Então, por exemplo, você está vivendo essas situações de relacionamento, um relacionamento ruim, e aí você começa a sentir os sintomas de ansiedade, tem várias questões ali se manifestando por conta desses problemas de relacionamento. Aí o que é que você faz? Você vai lá e simplesmente termina o relacionamento, porque você percebe que, bom, isso está acontecendo, já aconteceu de novo no meu relacionamento anterior, e no outro, e o problema são os relacionamentos, então eu preciso parar de me relacionar, ou eu preciso sair desse daqui e tentar encontrar um outro, porque aí a hora que eu encontrar outra pessoa, vou experimentando e tentando até que eu encontre uma pessoa que não me provoque esses sentimentos. Mas o que acontece? Você vem no próximo e vai acontecer de novo, e vai acontecer de novo. E eu tô dando um exemplo de relacionamentos porque é muito fácil de visualizar essa situação acontecendo, mas a verdade é que isso pode acontecer em qualquer área da sua vida. Você evita situações porque elas te trazem desconforto, elas te trazem ansiedade, elas te trazem certos sintomas ali, mas o que acontece é, se você não tratar as causas raízes, que são as crenças, as feridas emocionais, os traumas, toda a crença que você criou por causa desses traumas, né? Então, se você criou crenças de que todos os homens são abusadores, de que todos os homens traem, de que todas as pessoas do mundo têm determinada característica, o que vai acontecer? Você vai sempre se deparar com pessoas daquela maneira. E as pessoas com quem você se encontra vão sempre representar esse papel, porque é energético. Né? Já reparou que as pessoas se comportam de formas diferentes, com pessoas diferentes? Isso tem uma razão. Elas se comportam de acordo com a energia de cada um. Então, uma mesma pessoa pode ser super bacana com você e pode ser horrível com outra. Por quê? Porque é uma resposta. Se a pessoa não estiver consciente, ela apenas vai reagir à energia do outro. Isso só para de acontecer quando a gente começa a lidar com pessoas mais evoluídas, num nível de maturidade mais elevado, que conseguem estar presentes o suficiente para perceber as atitudes do outro de uma forma bastante consciente e responder com consciência, escolhendo exatamente o que vai fazer e não apenas reagindo à atitude do outro. Então, se você tem crenças, tudo vai se transformar em gatilho ao seu redor. Então, o grande erro que a gente comete, né, a maioria das pessoas cometem, não vou nem me incluir mais nessa, porque, graças a Deus, já tive nesse time por muito tempo, mas, graças a Deus, há muito tempo eu não sou essa, né? Claro que cometo os meus deslizes ainda, vários, né? Tô me curando também, tô trabalhando no meu processo, que aqui, karmas é o que não falta, né? Mas eu, pelo menos, já estou mais consciente desse processo e tenho visto muito resultado, inclusive, na minha cura e na minha forma de lidar com as situações que vão me acontecendo. Mas, enfim, o grande erro que normalmente as pessoas vão cometendo é justamente esse, que é ficar tratando a ansiedade e ficar tratando o gatilho. E é claro que se você está numa crise, você vai usar uma situação ali para abordar esses níveis, para você sair daquele sofrimento. Mas uma vez que se estabilize, né, uma vez que você estabilize a sua mente, as suas dores ou qualquer sintoma que você esteja vivendo, é muito importante que você não os elimine assim de uma vez por todas, até porque a eliminação só ocorre com o tratamento da crença. Mas é muito importante que você não coloque eles para baixo do tapete. Por quê? Porque senão você só adia o tratamento verdadeiro. Porque esses sintomas, eles servem como um mensageiro para você. Todo sintoma tem um significado. Tudo que aparece no seu corpo e na sua realidade como um todo é uma resposta, é uma manifestação de algo que está no seu inconsciente. E se você souber fazer a leitura disso tudo, né? Se você tratar isso tudo como um símbolo e souber ler esses símbolos, os seus sintomas vão ser o seu principal, como que eu posso dizer, talvez o seu principal terapeuta, que vão te dar as informações ali que você precisa para você entender o que é que precisa ser curado no seu inconsciente, certo?
Eles são praticamente um oráculo. Acho que essa seria a palavra. Oráculo. Seus sintomas e a sua realidade podem ser lidos como um oráculo se você souber a linguagem. E nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Então, guarda essa informação sobre o principal erro e como a gente evita esse erro. Próximo conceito que a gente precisa entender é propósito. Propósito, normalmente, como vocês já mencionei aqui nesse vídeo, é associado à carreira, profissão, né? Normalmente, inclusive, se pensa no propósito como uma carreira altruísta. E isso é um equívoco muito comum, porque nem todo mundo veio aqui para fazer trabalhos altruístas especificamente, né? Senão o mundo seria só de altruísmo. E a gente precisa de outras coisas também. E uma das coisas que normalmente impedem a gente de viver o nosso propósito é a falta de entendimento sobre o que realmente é propósito, que coloca a gente até num estado de frustração. Então, vamos começar esclarecendo isso. O que é propósito? Primeiro, a gente precisa entender o conceito de Dharma. Dharma é a própria existência, é a lei que rege o universo. Essa lei é o quê? Que tudo está evoluindo o tempo inteiro, num estado constante de impermanência. Então, tudo está mudando e está evoluindo, e está se transformando e nascendo como uma coisa nova. E nesse processo de evolução, cada coisa tem a sua função, cada coisa tem o seu papel e desempenha ali uma função que contribui para essa evolução do todo. Falei bastante no vídeo passado sobre o conceito de todo, né? E de como que nós participamos, como nós somos parte do todo e juntos nós formamos aquilo que a gente chama de universo, como cada um tem a sua participação. Então, o Dharma é isso, é a própria existência, o próprio fluxo da vida que está evoluindo ali o tempo inteiro. E como cada um de nós temos um papel, uma participação nesse processo, então cada um de nós temos o nosso próprio Dharma, que em sânscrito vai ser chamado de Swadharma. E o Swadharma, ele se dá em dois níveis: nível espiritual, que é servir, expressar o amor, ou seja, a nossa existência ela é serviço por natureza. Se nós fazemos parte desse fluxo da vida e temos uma função, isso significa que a nossa existência é para ajudar nesse processo, é para atender o outro. Tudo que eu sei fazer, todos os meus talentos, eles sempre são para atender o outro. E vale ressaltar aqui que nesse nível espiritual, o propósito de todas as pessoas e de todas as coisas, na verdade, que existem, é o mesmo: servir, ser uma expressão de amor, né? Ser amor. Já no nível material, nosso Swadharma é agir de acordo com as circunstâncias em que a gente se encontra. Por quê? As circunstâncias em que a gente se encontra, pela lei da ação e reação, são uma consequência daquilo que a gente já escolheu e da que a gente já agiu antes. O que a gente está vivendo hoje é uma consequência do que a gente escolheu e da forma como a gente agiu no passado, seja nessa vida ou em outras vidas. Não importa se você não acredita em outras vidas, considera isso que eu estou falando, que nessa vida aqui é bem óbvio que as nossas ações normalmente têm consequências. Mas o nosso presente, ele é sempre uma consequência. A gente está sob essa lei da ação e reação. A gente chama isso de ação de karma. Então, num nível material, a gente precisa agir de uma forma que a gente consiga compensar o nosso karma. Então, a razão pela qual a gente existe aqui nessa existência material é porque a gente acumulou karmas de outras vidas, ainda que eles tenham sido bons, porque o karma pode ser bom ou pode ser ruim. Não é só ruim, como as pessoas normalmente disseminam essa informação por aí. Por definição, o karma é apenas ação. Então, uma ação, ela pode ter sido positiva e a gente tem um karma positivo, e aí se a gente escolhe colher os resultados dessa ação, a gente não abdica dessa ação, então a gente precisa viver uma nova vida para poder resgatar esse nosso karma. E essas ações que a gente teve, elas vão determinar as circunstâncias que a gente nasce, que a gente vive, a família que a gente nasceu, as condições que a gente nasceu, os privilégios ou não privilégios que a gente teve. E à medida que a gente vai fazendo escolhas na nossa vida, a gente vai tomando novas ações que vão modificando essas circunstâncias. Mas, acima de tudo, para a gente viver o nosso propósito, né? O nosso propósito é agir dentro dessas circunstâncias, porque a vida pede ação.
porque é através dessas ações que a gente consegue expressar esse amor do nível espiritual. Então, de uma forma bem resumida, a gente poderia pensar em propósito, o propósito intrínseco a toda existência de forma individual é agir como uma expressão de amor de acordo com as circunstâncias em que se encontra. E se a gente precisa agir como uma expressão de amor, isso significa o quê? Que a gente precisa se curar. O nosso propósito é se curar, porque curar a nossa vida, curar a nossa história, curar tudo aquilo que a gente manifesta na nossa realidade, vem de uma ressignificação daquilo que a gente tem lá no nível inconsciente, das causas que a gente falou lá na explicação da ansiedade. Tudo que a gente manifesta no externo é uma consequência daquilo que a gente tem no nível interno. Então, se a gente está manifestando algo, uma realidade que a gente não gosta, que não nos agrada, a gente precisa ressignificar toda a nossa história, nosso passado e a visão que a gente construiu a respeito dessa história, qualquer que seja ela, sobre as pessoas envolvidas nessa história, sobre nós mesmos e como nós participamos dessa história, para que a gente mude a nossa vibração, os sentimentos, as crenças que a gente tem, consiga olhar para a vida de uma outra forma e assim a gente comece a materializar uma nova realidade diferente, que vai ser aquela realidade que vai nos trazer felicidade. Então, viver com propósito é se curar, é curar tudo aquilo que ainda te coloca em sofrimento para que você consiga experienciar a felicidade. É viver essa vida que você tem, transformar a vida que você tem numa expressão de amor, transformar a sua vida em uma coisa bonita, em uma coisa que transborda alegria, que transborda amor, né? A alegria, na verdade, é uma consequência do amor. Alegria, paz, harmonia são consequências do amor. Então, você precisa transformar a sua vida em uma expressão de amor, ressignificando tudo que você viveu. Quando você faz isso, consequentemente, todos esses sintomas, eles vão se modificando. E assim você vai trazendo equilíbrio para a sua própria existência, curando o seu karma com o seu propósito, curando ações distorcidas que você teve no passado com ações corretas, ações que te levem para o amor, porque a existência, a base da existência é o amor, a força que cola a existência é o amor. E a felicidade, na verdade, é apenas uma percepção da vida, uma forma de perceber a vida. Um estado de consciência que floresce à medida que a gente vai se curando, que a gente vai transmutando e transformando todo esse significado que a gente dá para a nossa história. Ou seja, se a gente comete aquele erro que eu mencionei lá antes, de ficar tentando eliminar os sintomas e os gatilhos, evitando os gatilhos, o que a gente faz é apenas atrasar o nosso processo evolutivo, atrasar o nosso estado de verdadeira e plena felicidade. Em vez disso, a gente precisa construir essa percepção através de duas coisas. Autoconhecimento, para a gente aprender a diferenciar as nossas ações e as personas que a gente cria para evitar aquilo que a gente tem medo por causa dos nossos traumas. Ou a gente poderia ainda pensar as ações ou as reações, né? Que são, na verdade, ações baseadas no medo de que as nossas escolhas deem errado. E das ações que são realmente escolhidas de forma consciente por amor, porque aquilo ali faz vibrar o nosso coração e consequentemente vem da nossa essência. E a gente precisa também realizar a ação. Só o autoconhecimento para a gente entender não é suficiente, a gente precisa realizar as ações que a gente identifica que são alinhadas, né, baseadas numa escolha amorosa, e precisa realizar essas ações de uma forma intencional, almejando aquilo que a gente quer, visualizando ali aquilo que a gente quer alcançar. Porque são as ações que vão possibilitar a gente reprogramar a nossa mente e criar novas conexões neurais, dar novas interpretações para aquilo que se manifesta na nossa vida. Nossa mente, ela vai criando conexões neurais à medida que nós vamos repetindo ações, falas e, enfim, repetindo coisas na nossa vida. Então, cria-se conexões neurais e elas vão se reforçando quanto mais a gente repete.
Como é que a gente desfaz isso quando essas conexões, elas são conexões criadas a partir de padrões que não são bons para nós, para a nossa evolução? A gente precisa começar a executar outros tipos de ações diferentes, criar outros caminhos neurais, e não é fácil fazer isso, né? Demanda uma concentração de energia inicial para que a gente tenha força para sair dos padrões, porque os padrões são muito fortes e arrastam a gente aquilo ali, porque a nossa mente, ela tenta economizar energia, né? O nosso cérebro vai buscar sempre os caminhos mais eficientes, e os caminhos mais eficientes são aqueles que já estão ali estabelecidos, mas a partir da nossa força de vontade, a gente vai começar a criar novos caminhos para que a gente consiga criar novas conexões e fortalecer esses novos caminhos. Então, trazendo isso de uma forma análoga que eu já expliquei, a gente pode perceber que esse processo de agir, né, de se conhecer e agir a partir daquilo que eu aprendi sobre mim, é o próprio processo de viver o propósito. O propósito em si é justamente isso, é a gente ter experiência, olhar para ela, ver os resultados, ver como ela faz a gente se sentir e tomar novas decisões, ver aonde essas experiências nos levam e entender que o maior sinal de que a gente não está caminhando para o nosso propósito é quando as coisas ficam se repetindo, coisas desagradáveis ficam se repetindo. Às vezes, né, por conta de certas ideologias e especialmente uma lógica cristã que foi construída aqui no Ocidente em especial, tem-se uma ideia de que o sofrimento leva à iluminação, né? Mas na verdade a gente abraçar o sofrimento e não tentar sair dele é a maior prova de ingratidão que a gente pode ter com Deus, com a vida, porque o sofrimento é um sinal de que a gente ainda precisa aprender algo ali. Um sofrimento que sempre se repete é apenas uma lição que a gente que a gente ainda não aprendeu e que está ali se repetindo para mostrar pra gente, você tem que olhar para isso aqui, você tem que resolver isso aqui, essa lição aqui, tá aqui para você. Vamos mergulhar nela e vamos aprender o que precisa ser aprendido com ela. E aí, à medida que você vai ganhando esses aprendizados e vai se tornando uma pessoa cada vez mais amorosa, você vai conseguindo transbordar esse amor e oferecer coisas muito melhores para o mundo, oferecer os seus próprios aprendizados e os frutos dos seus aprendizados para o mundo. Então, viver o nosso propósito, construir essa percepção, é o processo de iluminação em si, ou de individuação, se você preferir, que aí seriam os termos de Jung, ou ainda a libertação da nossa ignorância, que aí seriam nos termos de yoga, a iluminação e libertação da ignorância seria nos termos de yoga, salvação se você for cristão. Então, tudo isso vai trazer basicamente esse mesmo conceito, é a gente aprender as lições e fazer melhor, elevar a nossa vibração, elevar a nossa amorosidade, para que a gente comece a criar uma realidade diferente, porque na verdade a realidade que a gente cria é só uma consequência daquilo que a gente vibra. Por isso que eu sempre insisto de que estar melhorando na vida é um sinal de que a gente está aprendendo, e às vezes a gente pode estar ali no processo de aprendizado, a gente pode ter sim catarses, mas se o teu estado ainda é de paz e você consegue lidar com aquilo de uma maneira sem se desesperar, você pode ter certeza que aquela situação, ela, aos poucos, ela vai se dissolver e aquilo ali não vai te trazer sofrimento. E aprender a viver esse processo é o propósito de todas as pessoas que existem, de todas as coisas que existem. Vamos falar de pessoas porque as coisas não têm escolhas, né? Eles apenas existem, eles apenas são. Mas nós humanos sim é que temos escolhas, e é por isso que a gente ativamente constrói essa nossa percepção, a nossa iluminação. É por isso, inclusive, que a gente tem o livre-arbítrio, para que a gente possa escolher como a gente quer fazer essa nossa trajetória de iluminação. Iluminação essa que acontece também por um processo que a gente chama de cura do sagrado masculino e do sagrado feminino, equilíbrio do sagrado masculino e do sagrado feminino. E quando a gente consegue alcançar esse equilíbrio, alcançar esse estado, o que começa a acontecer é que a gente consegue se libertar do nosso passado, se libertar desse automático que o nosso passado tenta nos manter, e começa a tomar ações conscientes para que a gente consiga construir um futuro diferente,
de uma forma deliberada, alinhado com a nossa essência, com os nossos verdadeiros desejos e não mais com os nossos medos. Isso, inclusive, na astrologia, a gente consegue identificar como é que a gente faz esse processo de uma maneira muito precisa, analisando nosso Sol, nossa Lua e nosso ascendente. Sol é o nosso futuro, é a nossa essência, o que a gente veio ser, qual é o nosso, a essência do nosso propósito. Lua é a essência do nosso karma, né, o principal ali do nosso karma, e ascendente é a nossa forma de agir, a nossa personalidade, a nossa forma de agir no mundo, que vai nos possibilitar trazer esse equilíbrio. A gente consegue ver também, a partir da leitura desses 3 pontos, como é que a relação com nossos pais nos influenciaram e fizeram que a gente fosse manifestando esses traumas e essas feridas que a gente vive hoje, toda a situação que a gente se vê aprisionado hoje em dia, né? Enfim, só esses 3 pontos já dão um monte de informações, mas existem vários outros que podem ajudar a gente a decifrar como é que a gente vive o nosso propósito, como é que a gente se liberta, como é que a gente se cura, né? Outros 2 pontos muito importantes nesse processo são cauda e cabeça do dragão, que vão mostrar exatamente, né, cabeça do dragão, para onde a gente deve se direcionar, em qual área da vida está concentrado ali as nossas principais ações para se direcionar para o nosso propósito, e qual área da vida são as principais coisas ali que vão manifestar os nossos karmas. A gente tem também o nosso Quiron, que vai mostrar ali a principal ferida que a gente tem, e que é que nos traz tanto aprendizado, que nos capacita a ajudar outras pessoas com as mesmas feridas. E uma outra coisa que acontece a partir disso é que, uma vez que isso tudo que eu tô falando realmente entre lá no seu coração, fecunde no seu coração, você vai começar a ver cada situação desafiadora como uma oportunidade de aprendizado, como um verdadeiro material de análise para você se curar, encontrar o seu propósito. Todas as situações, elas vão dando detalhes muito, muito claros pra gente do que a gente precisa curar na gente. Então, são informações preciosíssimas. E a capacidade de olhar para essas informações e olhar para a vida com esse olhar traz pra gente uma profunda paz. A paz que só pode experimentar aquele que entendeu o propósito da vida e que desenvolveu a capacidade de aceitar o fluxo das coisas, a forma como as coisas funcionam, e por isso está sempre motivado a melhorar, a se transformar e a viver esse processo com alegria e com gratidão. Mas antes de te falar como é que você pode fazer esse processo de uma maneira bem prática, que foi o que eu prometi aqui no começo desse vídeo para você, eu quero antes ter uma conversinha assim difícil, uma pequena DR assim com você. Pré-requisito fundamental para quem quer fazer esse processo: autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é uma virtude que vai surgir à medida que você começa a aceitar e principalmente entender que a sua realidade é co-criada por você. Então, quando você começa a entender isso, você começa a entender que só depende de você mudar a sua vida. Ninguém vai poder fazer isso por você. Então, você vai ter necessariamente que sair do vitimismo, daquelas ideias de que o mundo te deve, de que fulano te deve, de que seus pais te devem, de que seu ex te deve, de que não sei mais quem te deve, e de que o mundo é injusto, de que as coisas estão erradas, e de que está tudo errado, e de que é a culpa do governo. Você vai ter que sair dessas ideias, porque essas ideias só te colocam numa baixa vibração e te fazem co-criar uma vida compatível com essa vibração. Você vai também entender que, embora a justiça humana seja falha, justamente porque as pessoas não entendem essas coisas que nós estamos falando aqui, né? A grande massa não entende isso que a gente está falando aqui. Embora essa justiça seja falha, a justiça divina não é falha. A justiça divina é perfeita justamente porque ela se apoia nessas leis de ação, reação, ação, reação. Então, não importa se às vezes a pessoa não está vivendo ali na tua
ótica de julgamento, aquela pessoa de repente, o fulano é mau e tá se dando bem. Isso é a tua ótica de julgamento. Não significa que seja uma verdade. Ninguém sabe exatamente o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Então, nosso julgamento é muito limitado. Nossa capacidade e o nosso conhecimento de causa para julgamento, ele é muito limitado. Ao entender isso, a gente começa a entender que, no fim das contas, tá todo mundo vivendo o seu propósito, inclusive aquela pessoa que você julga que não está, aquela pessoa que você acha que é uma pessoa horrível, que é do mal, e às vezes essa pessoa é de fato, mas isso tudo faz parte do equilíbrio da vida. Tudo na vida é dual. Para o bem existe o mal, e a gente só vai sair dessa dualidade num nível tão denso quanto a gente vive hoje, à medida que cada um for se iluminando e for subindo de oitava. Aí a gente começa a ter dualidade em outros níveis até a gente conseguir sair dela. Enquanto isso, a gente vai ter que lidar com essa realidade. Entender que tudo está fazendo o seu papel. Até mesmo o mal está fazendo o seu papel na evolução do mundo. Nos despertando, por exemplo. Nos trazendo as informações daquilo que a gente precisa curar. Eu sei que é uma coisa muito complexa, talvez, de se entender. Para a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo, talvez ainda não fique muito claro. Mas eu tenho certeza que à medida que você começar a digerir tudo isso que eu estou falando e meditar nisso que eu estou falando e refletir, você vai começar aos poucos a integrar isso no seu coração e começar a experienciar isso. Lá do que eu já falei no outro vídeo, né? Se você não assistiu, você vai assistir depois, de que as verdades que o yoga nos traz, elas são para serem experienciadas, vividas, sentidas. Então, é muito importante a gente ter consciência dessa realidade. Tudo e todos estão evoluindo, estão fazendo parte do Dharma, fazem parte do Dharma, estão contribuindo para o propósito da existência. E não cabe a nós julgar, porque no momento que a gente julga, na verdade, a gente está saindo do amor, ou seja, a gente está descendo a nossa vibração. Então, a gente se afasta do nosso propósito quando a gente faz um julgamento, quando a gente se sente melhor que uma outra pessoa, por pior que ela seja, quando a gente se sente melhor, quando a gente acha que a gente está fazendo mais e que aquela pessoa merece menos do que a gente, porque no nosso julgamento a gente é melhor, a gente está saindo do amor. Amor não faz julgamento. Amor apenas ama, apenas se expressa, né? Apenas age para fazer a sua própria parte. E aí transborda e com isso transforma tudo que está ao seu redor. Então julgar e se sentir melhor do que quem ainda não entende ou do que quem ainda faz muita cagadinha na vida só atrapalha o nosso processo evolutivo. Então lembrem disso. Isso abaixa a tua vibração e faz com que você se afaste do seu propósito, você atrase a vivência do teu propósito, né? Atrase a sua própria evolução. E normalmente, inclusive, esse julgamento que a gente faz a respeito do outro, ele é fruto de um julgamento que nós fazemos de nós mesmos. Isso vocês podem investigar aí. Faz uma análise sobre isso, começa a se observar. Você vai perceber que tudo que te incomoda no outro, em algum nível, é algo que você tem ali em você, de alguma maneira, e que você não gosta. E aí, você reprime aquilo de alguma forma, aquilo ali fica inconsciente em você, e você projeta aquilo no outro. Mas, por outro lado, se você também se julga, você também não está sendo uma expressão de amor com aquele que mais precisa do seu amor, que é você mesmo. E aí, se você não se ama, como é que você pode amar outra pessoa? Porque amor é a sua essência. Se você não se abastece da sua própria essência, do seu próprio amor, como é que você vai transbordar isso para o outro, para as outras pessoas que você deseja aprender a amar? Impossível, né? Esse amor precisa necessariamente passar por você. E isso precisa começar por amar a sua própria história, olhar para a sua própria história com amor, entendendo que você estava aprendendo, que você fez o melhor que você podia dentro do nível de consciência que você tinha em cada momento da sua vida. Da mesma forma, entender que cada pessoa ali na sua história que eventualmente te prejudicou, te fez mal, te fez sofrer, também estava aprendendo e também estava fazendo o melhor que podia de acordo com o nível de consciência que tinha. Enfim, entender o verdadeiro significado de perdão, que é
estar em paz e aceitar que as coisas foram como foram e que não há nada que se possa fazer ao que já passou. A única coisa que se pode fazer é tirar os aprendizados e entender que cada coisa tem o seu papel na nossa história e que você não precisa gostar da sua história, mas que você precisa sim aceitar estar em paz com ela, porque gostar é da ordem emocional e ressignificar é da ordem intelectual, é uma compreensão. Isso é de fato amar, né? O amor, ele é uma compreensão, é uma ação que vem a partir de uma compreensão do nosso papel e do papel das coisas. Gostar é de ordem emocional, é uma forma de afeto. Agora, ressignificar é de ordem intelectual, é fruto de uma compreensão que nos leva a decisões e ações específicas que, por sua vez, vão nos levar a uma vibração específica que é o amor, que também não é um afeto, embora ele possa ser sim expresso na forma de afeto. Entendido isso, a principal compreensão que você precisa ter para começar a fazer esse processo de ressignificação é entender que tudo que você viveu até aqui, que você talvez pense que não é o seu propósito, que não era o seu propósito, na verdade, fez parte das atividades ou das experiências que compõem aquilo que você hoje acha que é seu propósito ou eventualmente vai chegar à conclusão que é o seu propósito. No meu caso, por exemplo, na história que eu contei lá no vídeo anterior, fica muito claro entender como é que isso se deu na minha própria vida, né? Eu fui engenheiro por um tempo e ali eu aprendi uma série de coisas e me deparei com um assunto específico que era gestão ambiental, que num primeiro momento eu achei que era o meu propósito e depois eu achei que não queria mais viver aquilo e aí a minha nova busca me levou para um outro tipo de atividade, que é o que eu faço hoje com yoga, meditação, astrologia. E aí, à medida que eu fui vivenciando isso, eu fui entendendo como é que isso se conectava àquilo antes, né? E fui vendo muito claramente que toda essa trajetória, dessa parte da minha vida em que eu fui engenheira, ela foi crucial para eu poder fazer o que eu estou fazendo hoje, porque ela me deu uma visão sistêmica das coisas, de como as coisas se encaixam. Ela me deu conhecimento de gestão que hoje eu preciso para o meu negócio com yoga, com astrologia. Ela me deu uma percepção mais ampla que se eu tivesse trabalhado somente com o que eu trabalho hoje, eu não teria a respeito de como o mundo corporativo funciona, de como as pessoas funcionam. Ela me deu recursos financeiros para que eu pudesse ter feito todo esse projeto, os cursos que eu fiz, que eu pudesse fazer a minha transição. Ela me deu a oportunidade de estar em lugares que foram fundamentais para eu resgatar a minha ancestralidade, a minha espiritualidade e que me colocaram em contato novamente com essa energia mágica que tem o yoga e que tem todos esses conhecimentos ancestrais e todos os lugares, as pessoas que eu passei, que eu conheci, as coisas se encaixam de uma maneira muito interessante e me mostram claramente que cada pedacinho do que eu fui vivendo foi um passo da minha trajetória para eu encontrar aquilo que hoje eu entendo que seja o meu propósito e pode ser que essa minha percepção de hoje ainda venha a mudar, né? Isso falando num nível de carreira, né? Porque hoje eu tenho uma percepção de que o propósito é muito mais que isso, consigo ver isso nas outras áreas da minha vida, como é que isso impacta, inclusive no legado que eu pretendo deixar no mundo e que eu já estou construindo para deixar no mundo, né? Mas em termos de atividades profissionais que eu realizo, isso ainda pode mudar, os relacionamentos ainda podem mudar, a forma como eu vivo a minha vida ainda pode mudar, tudo isso faz parte do propósito e aquilo que a gente viveu antes e que os nossos ancestrais viveram antes formam a base para a gente construir a nossa própria trajetória. Então tudo isso tem que ser visto com muito amor, com muita gratidão, como uma bênção mesmo, um presente que nos possibilitou aprender e fortalecer, ganhar musculatura para a gente fazer aquilo que a gente veio fazer aqui nesse planeta. E vale ressaltar aqui, né, dentro dessa nossa conversinha, dessa nossa DR que tá para acabar aqui, que quando eu falo sobre amar a sua história, ressignificar a sua história, perdoar a sua história, estou falando de coisas muito pessoais que você pode ter vivido a partir de escolhas suas.
Tô falando do seu corpo, dos seus talentos e tudo que você sabe fazer, tudo isso compõe o seu propósito, a forma como você vai viver o seu propósito. E eu estou falando principalmente de papai e mamãe. Pois é, essa é a feridinha que eu sei que dói muito aí, que incomoda, que arde, que as pessoas gritam quando a gente mexe. Eu já fui essa pessoa que esperneava quando alguém falava que tinha que ressignificar, que tinha que perdoar, que tinha que amar e ser grato por pai e por mãe, que pai e mãe eram sagrados. Eu pulava 10 metros de altura, mas a duras penas eu aprendi, eu fui atrás disso, né? Não só aprendi porque me ensinaram, porque apareceu do nada, não. Eu falei, não, eu vou entender o que significa isso, porque eu não consigo aceitar isso e não é possível. Todo mundo fala isso e eu não consigo entender. Eu vou ter que entender. E aí eu mergulhei fundo. E vou dizer pra você uma coisa. Quando eu mergulhei fundo nisso, o bicho pegou. Mas foi só a partir daí que eu comecei a ver de fato as transformações acontecerem na minha vida. E os meus processos de cura realmente assim deslancharem de um jeito que não tem nem como explicar, porque para explicar como é que as coisas aconteceram eu teria que expor aqui questões muito pessoais da minha vida e eu não pretendo fazer isso aqui em público, mas eu vou compartilhar com vocês isso nos próximos vídeos. Esse vai ser o tema, inclusive, dos nossos próximos vídeos, a cura da relação com o pai e com a mãe. Então se prepara que os próximos vídeos vão ser maravilhosos. E pra gente finalizar esse daqui, vamos ao nosso passo a passo, né? Eu já expliquei esse passo a passo em alguns outros vídeos, mas eu vou trazer aqui agora bem contextualizado para esse processo de propósito, como é que a gente aplica isso para viver o nosso propósito. Bom, lá no começo eu falei para vocês que a gente precisa de autoconhecimento e ação, né? E a verdade é que existem muitas formas de você percorrer o seu caminho através do autoconhecimento e da ação. A gente poderia citar aí inúmeras abordagens que a gente tem em diferentes linhas filosóficas, através de religiões, através de tantas coisas que são possíveis. O próprio yoga vai trazer pra gente os 4 caminhos, as 4 correntes do yoga, que são 4 caminhos diferentes que a gente pode seguir para poder fazer esse nosso processo de autoconhecimento e de cura, que vai nos levar a ações conscientes e alinhadas com a nossa essência. Mas é importante a gente entender a essência desses caminhos, a essência em comum a todos esses caminhos, porque entender a essência, quais são os passos essenciais que permeiam e que são convergentes entre todos esses caminhos, faz toda a diferença para você acelerar o seu processo. Isso, na minha visão, é muito importante porque a nossa vida é muito preciosa para a gente perder tempo. A gente não pode ficar perdendo tempo sofrendo. A gente tem que aproveitar a nossa vida com alegria, com felicidade. A gente tem que se sentir feliz. A gente tem que se sentir alegre. Porque quanto mais alegria, quanto mais felicidade, quanto mais amor a gente tem, mais a gente ajuda o nosso planeta. Mais vitalidade a gente tem para poder servir e para poder expressar o amor através de tudo que a gente faz e ajudar a gente. Quanto mais a gente foca de uma forma bem egoísta mesmo, assim, em resolver os nossos problemas e mais rápido, quanto mais rápido a gente consegue fazer isso, mais vai sobrar tempo da nossa vida para a gente poder ajudar as outras pessoas que ainda não estão conseguindo. Então eu acredito que é muito, muito importante a gente mergulhar no nosso processo e tentar acelerar ele. E isso não é criar uma ansiedade, pensar assim, eu tenho que fazer as coisas desesperadamente, eu tenho que resolver. Não, é simplesmente ter foco, ter determinação e não deixar para depois, não adiar, até porque a gente não sabe se a gente vai ter depois, a gente não sabe quanto tempo, né? A gente ainda vai ter de vida e a gente não sabe nem se vai dar tempo da gente resolver as nossas questões. Então, a gente precisa acelerar esse processo e vivenciar ele logo, porque se a gente estiver
o tempo exato, a gente pelo menos limpa a nossa barra um pouco, e se a gente tiver o privilégio de ter uma vida longeva, a gente vai ter mais tempo para poder servir, poder ajudar, né? Bom, então vamos finalmente ao passo a passo para você poder sair da ansiedade, encontrar a felicidade, vivendo uma vida com propósito. E se você prestou bem atenção aqui em tudo que eu expliquei nesse vídeo, você deve ter percebido que eu já falei todos esses passos. Mas agora eu vou dar ele bem estruturadinho para você e vou te falar, inclusive, como é que você pode vivenciar cada um desses passos, executar cada um desses passos através do meu método especificamente, que é um método que envolve yoga, astrologia, meditação, terapias vibracionais, para que você consiga fazer isso da melhor maneira. E por que eu sugiro essas ferramentas em específico, esses meios especificamente? Porque esses meios são adaptáveis, eles trazem muita clareza e muita adaptabilidade para suas necessidades. Então, vou falar de cada um dos passos e aí você já pode até ir anotando para você depois entender como é que você pode encaixar isso na sua vida. Então, primeiro passo, autoconhecimento. Segundo passo, intenção clara. Terceiro passo, ação alinhada com a intenção. Esses são os três passos para quem quer viver uma vida com propósito. Agora, onde o yoga, a meditação, a astrologia e as terapias se encaixam nesses três passos? Para o autoconhecimento, você precisa de conhecimento, tanto num sentido mais amplo, como num sentido mais específico, assim como você precisa também de uma capacidade de autopercepção. Então, para esse conhecimento mais amplo sobre como a vida funciona, a mente funciona, como o universo funciona, como as leis funcionam, a filosofia do yoga dá conta, assim, de absolutamente tudo. A filosofia do yoga é sobre a vida. Então, estudo da filosofia do yoga é o que vai ajudar essa primeira parte aí da busca de conhecimento. A astrologia vai trazer um conhecimento específico sobre você, sobre a sua própria mente. Às vezes as pessoas pensam que a astrologia é para previsão, para adivinhação, para saber como é que vai ser o futuro. E não, na verdade, a astrologia é muito mais sobre o nosso presente do que sobre o nosso futuro. Ela está relacionada com o futuro na medida que, ao nos dar uma compreensão do nosso presente, com muita clareza, com muita objetividade e com muita precisão, ela nos ajuda a tomar decisões melhores para construir o nosso futuro. E aí, claro, existem formas de você fazer previsão para entender tendências, até mesmo pela própria análise do passado que você pode fazer na astrologia, né, usando dados astrológicos. Mas a maior contribuição que ela nos dá é esse entendimento de como está a nossa mente no momento. Porque quando a gente entende a nossa mente e como é que estão os fluxos mentais, e a gente traz isso para a nossa realidade aqui, a gente pega aqueles símbolos e coloca isso na nossa realidade atual, a gente consegue entender quais as melhores formas de lidar ali com os processos que a gente está vivendo e assim fazer o melhor uso, né, do nosso livre-arbítrio e tomar as melhores decisões para nós mesmos e assim evitar possíveis problemas que inclusive possam estar previstos ali dentro dos trânsitos astrológicos. E a outra coisa que eu falei que a gente precisa para o autoconhecimento é essa capacidade de se perceber. Porque não adianta nada você ter, por exemplo, esse conhecimento astrológico, né, sobre como a sua mente está se comportando ali naquele período, se na hora que você estiver vivendo a situação em si, você não for capaz de perceber aquele movimento acontecendo para evitar ter uma reação inconsciente, uma reação meio que possa te prejudicar. Você precisa estar presente para perceber como é que as minhas emoções estão se comportando aqui diante disso que eu estou vivendo. E aí, considerando aquelas informações que eu tenho sobre como é a minha personalidade, sobre esse período que eu estou vivendo agora e as transformações que eu estou vivendo agora, como é que eu posso trazer aqui uma maneira mais comedida, uma maneira mais consciente, como é que eu posso lidar com tudo isso daqui de uma forma
assertiva que possa me trazer um maior crescimento e uma maior fluência aqui para resolver as minhas questões. Então, essa capacidade de presença, ela é fundamental. E por isso, o autoconhecimento, ele necessariamente precisa incluir uma rotina de práticas mesmo, de yoga, ou de meditação, ou de yoga e meditação, que é o ideal, né? Ele pode incluir também aí as próprias ferramentas, as próprias terapias vibracionais que vão ajudar a gente a limpar a nossa mente, óleos essenciais, por exemplo, vão ajudar a gente a limpar a nossa mente e poder pacificar as nossas emoções ou despertar outras emoções mais interessantes que a gente queira, né? A gente tem óleos essenciais para tudo, tem óleo essencial para acalmar, tem óleo essencial para ativar, tem óleo essencial para despertar o nosso poder pessoal, tem óleo essencial para nos tirar trazer aquela um pouco mais de alegria, tirar a gente da deprê, tem óleo essencial para tudo, além dos óleos essenciais para dores físicas que a gente pode aplicar, né? E aí, enfim, são uma série de coisas. A gente tem o Reiki, que é uma outra terapia maravilhosa, que a gente vai ter vai receber uma energia de alinhamento que vai relaxar e que vai fazer com que a gente também limpe a nossa mente, ganhe mais vitalidade. As práticas de yoga, de meditação vão trazer também mais vitalidade, vão trazer esse equilíbrio emocional, equilíbrio mental e permitir que a gente treine a nossa capacidade de presença, expanda a nossa consciência e aumente esse tempo entre a gente ouvir e responder, né? Enfim, essa é a forma como essas práticas, esses conhecimentos podem nos ajudar no autoconhecimento. Na parte de definição da nossa intenção, a gente está falando aqui em construir uma mentalidade. A gente está falando, intenção, a gente pensa muitas vezes em intenção como algo que a gente só pensa assim, eu quero fazer isso e vou fazer isso. Mas se fosse só isso, a gente sempre conseguiria fazer aquilo que a gente se determina a fazer. Agora, quantas vezes você já intencionou fazer uma coisa e fez outra diferente? Já se perguntou no porquê disso? Isso tem uma razão, porque a nossa verdadeira intenção, aquela que realmente vai determinar aquilo que a gente vai fazer, que a gente vai conseguir ou não fazer, ela é algo que está muito além. Ela é nosso sistema de crenças. São os nossos padrões, muitas vezes inconscientes, às vezes até conscientes, mas na maioria das vezes inconscientes, que vão guiar a gente a fazer de fato. Então, intenção, mais do que a gente decidir que a gente quer fazer uma coisa, esse sim é um primeiro passo, é um processo, um entendimento de como construir uma nova mentalidade. A gente pode pensar na nossa intenção como um planejamento mesmo de construção mental. Tanto que no yoga, na filosofia do yoga, vai chamar isso de sankalpa, né, que tem como tradução intenção e construção mental. Então, essa capacidade de ter uma intenção clara e conseguir de fato direcionar a nossa mente para essa intenção vem justamente dessa limpeza dos nossos conteúdos mentais, das nossas memórias, de todos esses processos dolorosos que a gente viveu, traumáticos, feridas, crenças, né, que a gente já realizou ali, a gente já começou a realizar ali nessa parte do autoconhecimento. Ou seja, quando a gente está praticando yoga e meditação, ao mesmo tempo em que a gente está treinando a nossa capacidade de se perceber, de se conhecer, a gente também está treinando a nossa capacidade de direcionar a nossa mente, porque o que impede a gente de intencionar algo e realmente direcionar todas as nossas energias para aquela nossa intenção são as nossas memórias que estão ali nos arrastando para o nosso karma. É o nosso karma puxando a gente e segurando e falando, não, vamos fazer isso daqui, porque isso foi sempre dessa maneira e assim é mais seguro. E toda a família, e toda a tradição, e todo não sei quem sempre fez assim. E quando a gente começa a limpar a nossa mente e a purificar e a desbloquear todas as emoções reprimidas e todas essas coisas, a gente começa a ter essa clareza e a gente começa a perceber quando essas memórias estão arrastando a gente para um lugar diferente do que a gente quer. E se a gente tem essa capacidade de presença, a gente consegue mudar a nossa rota, a gente consegue
seguir a rota que a gente planejou anteriormente. Mas essa intenção clara, ela precisa estar de fato clara, a gente precisa conseguir enxergar tudo isso depois desse processo de autoconhecimento e escolher. Então acho que a intenção também está muito relacionado a um processo de decisão, escolha. O que eu quero? Entre todas as possibilidades, dentre todas as possibilidades que eu tenho disponíveis para mim, o que eu realmente quero? Por que eu realmente quero? Essas respostas a gente vai encontrar na etapa anterior, mas é aqui que a gente precisa realmente escolher, usar dessa nossa força interior para direcionar o nosso foco, as nossas energias, e aí a gente vai para o próximo passo, com essa intenção clara e com esse entendimento de como a gente funciona e o que está impedindo a gente de focar, a gente começa a direcionar com essa vontade, com essa intenção e com a mente já trabalhada nesse processo, né? Ou pelo menos em processo de trabalhamento dessa intenção, dessa nova mentalidade, a gente vai para as ações que são as coisas concretas mesmo que a gente vai fazer na vida. O que é que eu vou fazer no meu dia a dia, na minha vida real? Quais são as escolhas diferentes que eu preciso fazer na minha vida real para poder dar forma a essas intenções que eu escolhi, a essas coisas que eu decidi que eu quero para mim. Então, e aí, uma vez que eu tenha isso claro, é muito mais fácil eu agir, né? E para dar suporte, inclusive, para essa ação, entra mais uma vez a prática de yoga, que a gente já começou a fazer lá na primeira etapa. Porque aqui ela é fundamental também, por quê? Porque ela é que vai manter a gente e expandir, vai manter a gente nesse estado, porque é ela que vai manter a gente nesse estado de tranquilidade mental, para que a gente não seja tomado ali pela ansiedade de conseguir logo, de alcançar logo o resultado, porque o resultado das nossas ações podem demorar para acontecer, então a gente vai precisar de paciência, a gente vai precisar lidar com a ansiedade, e a prática vai nos ajudar a lidar com esse tempo, né? Acho que aqui o principal é isso, ajudar a gente a lidar com o tempo, e vai ajudar inclusive a expandir a nossa capacidade de manifestação, porque vai elevar a nossa vibração. Então, quanto mais a gente eleva a nossa vibração, mais satisfatórios são os resultados que a gente obtém das nossas ações. E a prática, ela é fundamental para manter a gente nessa vibração elevada, porque o que abaixa a nossa vibração é o quê? Os pensamentos negativos, a impaciência, o medo, né? Todos os sentimentos, todas essas emoções negativas que são ali por conta das nossas memórias e dos nossos karmas, que vão abaixando a nossa vibração, e aí as nossas manifestações, elas começam a não ser tão satisfatórias assim. Às vezes a gente até consegue realizar algumas coisas, mas a gente ainda não se sente muito satisfeito, muito feliz com aquilo. Por quê? Porque a gente manifestou numa energia de baixa vibração. Então, o yoga, a meditação, né? E aí, inclusive, em todas essas etapas, as terapias que eu expliquei já na primeira etapa, elas vão fazer essa mesma função, né? Então, e o conhecimento da mesma forma. Tanto o conhecimento, como as terapias, como o yoga, eles vão estar presentes em cada uma dessas etapas do processo, porque em cada uma delas eles vão fazer essas funções que eu expliquei aqui para vocês agora, e que são fundamentais para a gente dar conta de sustentar isso, porque isso é meio que cíclico, né? A gente vai fazendo e a gente melhora, e a gente faz de novo e melhora, e a gente vai avançando, e a cada nova etapa a gente já tem um pouquinho mais de facilidade de fazer, e assim é que a gente vai construindo a nossa mentalidade e colocando a nossa energia e manifestando aquilo que a gente quer. Então, se você não anotou ainda esses passos, volta o vídeo, anota, porque nas próximas aulas dessa série a gente vai falar sobre situações muito específicas da vida, e aí você vai pegar todas essas informações que eu vou trazer e você vai conseguir aplicar nesses passos. Eu vou dar dicas de como fazer isso, vou trazer orientações bem específicas para você poder fazer isso, e é importante que você tenha tudo anotadinho para você poder ir entendendo. Então, os primeiros que a gente vai ter aqui, por exemplo, vai ser sobre a cura da nossa relação com a mãe.
que é a primeira coisa que precisa ser feita, a cura da nossa relação com o pai também, que também aí tá junto, né, eu diria que quase de igual para igual, a cura da relação com o nosso pai e com a nossa mãe, depende da história de cada um para entender qual que é a prioridade, mas os dois andam meio que em conjunto, até porque essas relações estão muito, elas quase que se permeiam assim, né? Então, a partir das informações que eu vou trazer nas próximas aulas para você, você vai conseguir entender como que as situações que eu vou trazer aconteceram especificamente para você, quando você conseguir analisar aí na parte do autoconhecimento, como elas aconteceram na sua história. Na parte da intenção, você vai entender como é que você precisa direcionar a sua mente para poder mudar isso. E na parte da ação, você vai entender que ações específicas para você precisa tomar para poder se curar a partir dessas informações que eu vou trazer para você, que são fundamentais de se compreender na relação com a mãe e com o pai. E depois, futuramente, nas outras nossas relações, as outras áreas da nossa vida. Enfim, é isso. E acho que, inclusive, eu nem falei para vocês, mas essas 3 etapas do processo são as 3 etapas do meu método, que eu chamo de Swadharma Yoga. Então, o que eu acho mais bonito nesse processo é que ele traz algo que eu valorizo muito, que é a possibilidade da gente ser autônoma no nosso processo de autocura. A gente pode entender esse processo e vivenciar ele por a gente mesmo, da maneira que for mais apropriada para as nossas necessidades. Então, uma vez que você entenda esses princípios, você pode tanto pegar a própria yoga, astrologia, meditação e tal, da maneira que eu estou trazendo, como você pode também substituir até por outras práticas que de repente você goste mais de fazer, que você já pratique, ou que se adequa mais às suas necessidades, à sua personalidade. E a única coisa que vai mudar, na verdade, se você fizer esse processo sozinha ou com acompanhamento, obviamente, o tempo, porque para você fazer sozinha você vai precisar de mais conhecimento que talvez você ainda não tenha, né? Talvez você até já tenha, se você for uma pessoa que estuda o autoconhecimento já há um tempo, se você é uma terapeuta, mas se você não tem, você vai precisar dedicar um tempo maior a isso, mas ainda assim é possível você fazer sozinha. Então, se você quer fazer sozinha ou não, fica aqui o meu convite para você aprender mais sobre tudo isso que eu vou compartilhar aqui com você, sobre essa série Vida com Propósito. Se você quer fazer o seu processo, quer acelerar e não quer mais perder tempo aí na busca dos seus objetivos, para você sair da ansiedade, para você viver com propósito, para você ter uma vida mais feliz, conta com a minha ajuda. Eu tenho várias formas de ajudar você, tanto através da Escola do Dharma, que é uma forma semi-autônoma, onde você vai ter uma condução, mas ela é uma condução indireta, né, através de vídeos gravados e aulas. E tem também aulas de yoga, inclusive aulas ao vivo para você aprender a prática. Você pode fazer isso também, né, ter um direcionamento mais pontual através de uma consultoria astrológica, onde eu vou fazer a leitura do seu mapa e vou te ajudar a fazer um planejamento da sua vida ali, de um período, pelo menos da sua vida, através dessa leitura. E você pode também fazer uma mentoria comigo, a mentoria Swadharma, que aí vou pegar na tua mão e vou te ajudar. Você vai trazer para mim, olha, eu quero resolver essa questão aqui na minha vida. Eu vou ajudar você a entender tudo que está relacionado ali nas áreas da sua vida com aquela questão, pegar na tua mão e vou te ajudar nessa caminhada para você voar e ter resultados com muita rapidez, ok? Então é isso. Se você quiser conhecer mais sobre essas minhas formas de te ajudar, dá uma olhadinha aqui nos links que eu vou deixar na descrição do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito, compartilha esse vídeo, convida os amigos para participar dessa série, para acompanhar essa série. Curte esse vídeo se você gostou. Enfim, acho que é isso, né? Me acompanha no Instagram, que lá eu tenho postado bastante conteúdos também sobre propósito, sobre yoga, sobre meditação, sobre astrologia, enfim. E é isso. Obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo. Namastê.